Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra o dia da apresentação do Senhor. Nós acabamos de ouvir essa narração que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 22 até o 40. Jesus, menino, criancinha, é levado nos braços de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, ao templo para ser apresentado ao Pai. Jesus precisava disso? Claro que não. Mas era necessário que a lei fosse cumprida. Toda criança do sexo masculino deveria ser apresentada ao Senhor.
está aqui. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. É o que a lei falava. Jesus é o primogênito, então ele é apresentado ao Pai. E aí nós encontramos, né, esses dois personagens, Ana e Simeão, todos dois já de idade avançada, e Simeão na maior alegria. Ele viu a salvação que está naquele menino. Agora o vosso servo pode ir em paz, pode ir em encontro do Pai. Agora ele pode ir, porque ele encontrou o Senhor, ele encontrou a salvação. Mas as frases de Simeão, ela é muito importante para os tempos de hoje. Ele será um sinal de contradição, ele diz. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Tudo que for intenção existente no coração de cada pessoa será revelado. A partir desse menino, ele será motivo de queda, de reerguimento para muitos. Jesus, ele é o divisor das águas, como nós costumamos dizer no ditado popular. Ou se salva por meio de Jesus, ou se perde abandonando a ele. Vou dizer diferente, mas a mesma coisa. Ou nós nos salvamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o aceitando como Filho de Deus e como Deus e Salvador, ou será motivo de perdição a não aceitação. É um divisor de águas e é isso que Simeão está dizendo. E uma espada, ela vai transpassar o coração de Nossa Senhora, porque ela sendo mãe, não somente mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mãe nossa também, porque na cruz Jesus nos deu como mãe. Então Nossa Senhora, ela, vendo também a situação de muitas perdições, isso também atinge o coração dela, da mesma forma como atingiu o coração dela quando Jesus estava morrendo na cruz e dando a vida para nos salvar. Nos tempos de hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo tempo de apostasia. Esse tempo de apostasia é um tempo que Jesus mesmo falou, que quando chegassem os finais dos tempos, a igreja seria perseguida e aconteceria muitas apostasias. Então, o que é que nós percebemos hoje? Essa apostasia. O abandono da fé. Apostasia é isso, é o abandono da fé. Da fé em Jesus Cristo, da fé na Igreja Católica. Nós estamos percebendo, nós estamos vendo isso. Se nós estamos no auge da apostasia, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos vivendo momentos de apostasia. O ensinamento já não é mais igual. Já não há mais uma unidade na igreja. Isso é visível. A igreja se tornou dividida. Um grupo procurando a fidelidade,
a fidelidade nos ensinamentos, no que foi revelado na Sagrada Escritura e o que foi revelado através da própria igreja. Um outro grupo, dizendo-se ser de nosso Senhor, vivendo o contrário. Tudo é permitido, tudo é liberado, está tudo liberado. É como se o pecado não existisse. E todo mundo vai se salvar. É um abandono da fé. As pessoas comungam em estado de pecado mortal, dizendo que Jesus veio para o pecador. Um outro grupo procurando a fidelidade. Cai, se confessa, volta, compreende que não pode de maneira nenhuma cometer o sacrilégio, se confessa, e esses são perseguidos por aqueles liberais, aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito. Tempo de apostasia. A moral da igreja, que a moral é um princípio de que nós precisamos viver os bons costumes. Não, o que está hoje em voga são os maus costumes. E é interessante, meus irmãos, que hoje é o Dia Mundial do Consagrado, da vida consagrada, daqueles que, diante do chamado de nosso Senhor, eles se consagraram inteiramente ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a fidelidade a nosso Senhor e a evangelizar com o testemunho, com a vida. E é lamentável que hoje, no dia do consagrado, nós precisamos rezar pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelas religiosas, pelos bispos. Precisamos rezar. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar à frente, e aqui eu estou me incluindo, aqueles que deveriam estar à frente, dando o bom exemplo de vida consagrada, de vida inteiramente dedicada ao Senhor, numa vida santa. Muitos deles são os propagadores da apostasia. Estão ensinando errado, estão dizendo que tudo é válido. Escândalos e mais escândalos surgindo nos meios aí, nas mídias sociais. Meu Deus do céu, que Deus me livre disso. Não estou falando assim, como se eu fosse o melhor. Pelo contrário, é uma preocupação da minha parte de viver essa fidelidade ao Senhor. E eu preciso viver essa felicidade, ou essa fidelidade. Mas sei da minha humanidade. Sei do quanto que eu preciso de Jesus, sei do quanto que preciso de Nossa Senhora. Mas são escândalos declarados que aparecem aí nas mídias sociais por meio dos consagrados. Você está entendendo? Escândalos, meus irmãos, escândalos. Não quero aqui nem elencar os tipos de escândalos, porque até mesmo você vai ficar escandalizado diante dos escândalos que vem acontecendo. E nós precisamos nos refugiar no coração de Nossa Senhora. Só por meio de Nossa Senhora, nos refugiando no coração dela, é que nós vamos superar e nós vamos passar por esse tempo de apostasia. Porque é ela que nos conduz a Jesus
como nós vimos no Evangelho, ela conduzindo Jesus ao Pai, é ela que nos conduz também a nosso Senhor Jesus Cristo, porque os tempos são difíceis. Claro, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer mesmo, porque é o que nosso Senhor falou. Mas enquanto a igreja, enquanto essas portas, as portas do inferno não prevalecem, ela vem, muitas pessoas vão se perdendo, até que aconteça o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Até que aconteça isso, muitos irão se perder, como nós estamos vendo. Infelizmente, os religiosos, os consagrados ao Senhor, vivendo não mais uma vida santa, porque a vida consagrada, ela precisa ser um meio de santificação para os consagrados, através ali dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, fidelidade ao Senhor. E o que nós vemos é justamente a vida imoral por parte de muitos, uma vida errada por parte de muitos. Claro, meus irmãos, graças a Deus tem aqueles que estão sendo fiéis. Graças a Deus. Mas nós percebemos também essa infidelidade. E é uma infidelidade declarada. Essas questões de homossexualidade, essas questões relacionadas à corrupção, sacerdotes largando o sacerdócio para viver com mulheres, para viver com esta ou aquela mulher, e religiosas também. É o que nós vemos hoje na igreja. Apoio a essa questão de homem com homem, mulher com mulher. E aí nós vemos também isso na igreja, infelizmente. E nesse dia mundial do consagrado, da vida consagrada, nesse dia em que Jesus é levado ao templo por meio de Nossa Senhora, nós precisamos rezar e rezar muito. Mais uma vez, meus irmãos, estou dizendo para você, eu não estou me colocando como o melhor. Pelo contrário, eu me coloco como o pior de todos. E pedindo a Deus constantemente, pedindo a Nossa Senhora, minha mãe, me ajuda, que eu seja fiel, que eu não abandone a igreja, que eu não venha a me perder numa vida dúbia. Rezemos, meus irmãos, no dia de hoje. E levemos a sério o que Simeão falou. O que Simeão falou é muito importante. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E Jesus está sendo motivo de queda. De queda para aqueles que não querem ser fiéis, que infelizmente não querem levar a sério a vida de pertença inteiramente ao Senhor. Estão sendo motivos de queda porque não querem mais fazer o que Jesus pede. Mas também de reerguimento para muitos que levavam uma vida errada e estão se encontrando com Jesus por meio de Nossa Senhora e estão pedindo perdão e levando a sério e estão levando uma vida santa.
Quero terminar esta homilia dizendo o seguinte, meus irmãos: o pecado, a vida de pecado, Deus não abençoa. Deus não abençoa a vida de pecado. Então, se Deus não abençoa a vida de pecado, vamos abandonar o pecado e vamos viver a vida santa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.